Oi, oi, tudo bem? Sigo aqui no meu cenário natalino e o assunto do vídeo de hoje é clareamento odontológico. Eu tenho certeza que você já teve algumas dúvidas relacionadas a esse tema e vamos hoje tentar ser o mais abrangente possível para esclarecer aí todas as possibilidades, tá bom? Bom, primeiro ponto que a gente precisa entender é como esse clareamento funciona. Existem os clareadores, que são peróxidos, que são produtos específicos para serem colocados nos nossos dentes, tá? E eles podem ser realizados de várias maneiras, que eu vou explicar mais adiante. E existem as pastas clareadoras que a gente tanto vê no mercado, né? Pastas de carvão ativado, outras pastas que se autonomenclaturam whitening, que quer dizer clareamento. Então, a gente precisa entender que esses dois tipos de produtos, que são os principais hoje que a gente mais encontra, são para objetivos diferentes, tá bom? Bom, as pastas clareadoras, elas vão atuar nos pigmentos que ficam colados na superfície externa do nosso dente, que é o famoso esmalte do dente. Sempre que a gente vê as propagandas aí dessas pastas, eles citam muito, né, o esmalte do dente, então isso é o que geralmente o paciente chega aqui já sabendo. Ah, doutor, o famoso esmalte do dente, sim. Ele é o revestimento externo do nosso dente, ele é o limite externo do nosso dente, tá? Assim como a pele é a camada, o limite externo do nosso organismo. Então, o esmalte do dente, ele é muito mais impermeável do que permeável. Muitas moléculas não conseguem penetrar o esmalte do dente, porém, o peróxido, que é uma das possibilidades de clareamento, consegue. Mas as pastas clareadoras não penetram no esmalte do dente. O que isso quer dizer, Aline? O que isso me importa se entra no esmalte, se não entra? Existem os pigmentos que ficam colados na superfície externa do esmalte, tá? A gente vai comendo e bebendo ao longo dos anos e se a gente não fizer uma limpeza profissional para remover tudo isso, eles estão ali grudadinhos. Essas pastas, por terem uma quantidade de abrasivo maior do que as pastas de uso diário da farmácia, elas vão remover esses pigmentos, né, por meio ali da escovação e de passar ali com uma certa força, né, enfim, com a sua escovação normal, mas só por elas terem essa quantidade de abrasivo maior, essa capacidade abrasiva, vamos dizer assim, era essa palavra que eu queria encontrar, elas vão remover aqueles pigmentos. Se elas forem utilizadas por muitos dias, né, para uso diário e tudo mais, elas vão acabar, depois que removemos os pigmentos, talvez removendo ali alguma estrutura de dente, deixando esse desgaste de esmalte precoce, vamos dizer assim. Então, elas precisam ser usadas com uma indicação profissional, juntamente com o dentista, para que sejam bem orientados os pacientes a realizarem por X tempos, de tal maneira, ou não realizarem, tá bom? Por qualquer que seja o motivo que o profissional te disser que é bom ou que não é bom para o seu caso específico. Já os peróxidos, né, que são géis que o paciente vai levar para casa ou que ele vai realizar algumas sessões em consultório, eles são géis que eles conseguem penetrar na estrutura desse esmalte e chegar numa camada interna do nosso dente, que a gente chama de dentina. A dentina é a camada responsável por abrigar os pigmentos, tá? E aí a gente tem muita coisa na literatura, alguns mecanismos de ação ali de como que esse gel atua internamente ao dente não estão tão esclarecidos, então a gente já tem muitas respostas, mas ainda nos faltam muitas respostas, tá bom? Mas de uma maneira geral, esse gel ele vai atuar ali nos pigmentos internos da camada do nosso dente, são os pigmentos que estão ali geneticamente, né, em quantidade, em tipo, que variam de paciente para paciente de acordo com a sua genética, assim como a melanina da pele, né, são pigmentos também, tá? Esses pigmentos, que tem um nome bem específico em literatura, mas que eu vou chamar de pigmentos para vocês conseguirem entender, existem algumas teorias, né? Teorias de que eles são quebrados em estruturas moleculares pequenas, menores, que abrem espaço, abrem uma área maior para a luz bater e refletir. Então, por uma ilusão de ótica, os nossos dentes se aparentam mais iluminados, tá? Outra possibilidade é pensar que eles são cromóforos, e aí os cromóforos, eles, sob a ação de um peróxido, eles têm a capacidade de alterar a sua cor, e a cor final é mais branca. Então, de qualquer maneira, a gente vai ter dentes mais iluminados, que a gente chama que os dentes estão com um valor mais alto, tá bom? Então, né, diante disso, a gente tem que entender que
Se eu usar as minhas pastas, eu não tô clareando os meus dentes, né? Pastas clareadoras não estão de fato clareando. Aí eu brinco com os meus pacientes, eu dou algumas nomenclaturas para facilitar a nossa comunicação, que é o clareamento externo ou clareamento verdadeiro, né? Que seria o clareamento que a gente atua internamente nos pigmentos dos dentes, ou o clareamento externo que a gente atua em pigmentos provenientes da alimentação e das bebidas ao longo dos anos, tá? Ou do ano, ou dos meses, enfim, de quanto em quanto tempo você demorar para fazer a sua limpeza profissional, tá bom? De todos os modos, quando a gente pensa em clareamento odontológico, que é o clareamento verdadeiro, a gente tem algumas possibilidades, que é o paciente levar, como eu já falei pra vocês, levar pra casa ou fazer em consultório. De uma maneira geral, eu gosto, a minha preferência clínica é que meus pacientes realizem em consultório, porque assim eu consigo controlar todos os fatores desse tratamento, tá? A gente protege todos os tecidos mole, a gengiva, os lábios, a bochecha. A maioria dos pacientes que entram no meu consultório hoje tem alguma retração de gengiva que expõe pro meio externo da boca, aquela dentina, que é a camada interna que abriga os pigmentos e tudo mais, e aí é uma região de raiz que está exposta, que está desprotegida, e se o gel toca naquela região, a dissociação ali, o caminho que ele deveria percorrer desde o esmalte até internamente ao dente vai se tornar muito mais rápido e vai chegar mais ainda em quantidade, em rapidez internamente. O paciente tende a ter mais sensibilidade quando a gente tem essa situação. Então, eu gosto que o paciente realize em consultório para que eu olhe, né, esteja 100% atenta em todos os dentes sobre o que está acontecendo, a quantidade de gel, o tempo que ele está sendo utilizado, se o paciente tem alguma sensibilidade ou não, a gente consegue intervir na hora removendo esse gel. Nem sempre quando a gente leva esse produto para casa, a gente vai sentir dor, por exemplo, eu fui recomendado que eu tenho que usar para dormir por um período noturno. Tudo bem, então você vai usar, só que quando você acordar, nem sempre esse gel ele vai ofertar ali alguma dor, alguma sensibilidade suficiente para nos acordar durante a noite. E quando a gente acorda, a gente tá com muita sensibilidade. Então, muitas vezes aí, quem já fez esse clareamento pode dar, enfim, me dê aqui a opinião de vocês, se foi um tratamento tranquilo, se foi difícil de ser realizado ou se foi fácil, se vocês sentiram aí algumas dores ou tiveram alguma dificuldade, ou se no geral foi tudo bem, tá? Mas o resultado ele vem com os dois jeitinhos, né? Porque todo peróxido que atuar sobre o dente vai provocar uma mudança de cor, desde que o dente esteja em quantidade, em tipos, né, de pigmentos internamente suficientes para isso. E a gente vai ter o resultado. Porém, os cuidados ali, né, a comunicação do paciente com o dentista e tudo mais precisam ser muito de pertinho quando esse paciente leva tudo isso para casa, para realizar lá na sua casa durante vários dias, ou o clareamento em consultório, que é o que eu gosto mais, para a gente poder, o paciente não tem essas preocupações, fica ali tranquilinho assistindo um filminho durante a consulta, né? E a gente inclusive consegue individualizar se precisa fazer mais uma sessão, se a gente já chegou no resultado, ou se não tem a necessidade de fazer mais uma sessão, como que foi, se doeu, se não doeu, como que foi o pós-operatório, enfim, todos essas possibilidades, tá bom? Bom, gente, não sei se deu para resolver todas as dúvidas, eu sei que clareamento é uma coisa muito abrangente, a gente pode falar muito mais sobre isso em outros vídeos por aqui. Deixem as dúvidas de vocês, se eu não fui clara em alguma passada de informação para vocês, e enfim, tudo que vocês quiserem me perguntar, tô aqui à disposição, tá bom? Um beijo!